Beleza, vamos girar a pauta aqui agora, ó. O desarmamento da população não está no esboço do plano de governo divulgado pela campanha de Lula, ou seja, no rascunho, não está no rascunho. Mas o candidato do PT já deixou claro que pretende reavaliar o Estatuto do Desarmamento no Brasil. Até tem aquela fala em que ele diz que vai tirar as armas e trazer livros, né? Vai ser legal na hora do assalto. O regulamento foi flexibilizado por Bolsonaro, mas a proposta do petista é para as restrições do porte de arma. Em seu discurso, Bolsonaro disse que Lula vai substituir os clubes de tiro por bibliotecas, como eu acabei de dizer. Esse é um tema que divide opiniões. Desarmar a população é mesmo a melhor saída para a diminuição dos crimes? Cristiano. Olha, na minha opinião, sim. Eu sou um anti-armamentista, né? Não concordo com plataformas políticas de flexibilizar ainda mais o porte de armas, o acesso de armas à sociedade. Eu vou sempre na linha de você restringir o acesso de armas. Então, ao meu ver, se for essa mesma proposta, né, do Partido dos Trabalhadores, nesse ponto eu concordo totalmente no sentido de Cristiano, diminuir as armas. Você sinceramente acha que o Bolsonaro abriu tanto assim? Não. Porque assim, a gente já tem uma certa idade, a gente viveu um tempo em que era comum você conhecer alguém que tinha arma. Que tinha arma, sim. Hoje em dia eu não vejo tanto... Mas eu acho que incentiva um pouco, talvez, a questão moral, entendeu? É uma pauta que hoje se fala muito. Continua, Pietra. E eu sou a favor. Gente, essa história de que liberar as armas vai de encontro com a violência não faz o menor sentido, é só a gente ver números. As estatísticas não mentem, números são números. E se você pega os números de homicídio anuais da época da Dilma, da época do Lula, são infinitamente maiores do que hoje, depois do governo Bolsonaro. A gente está com uma média de 40 mil assassinatos por ano, enquanto que na época do PT chegou a bater 60 e tantos mil. Então é um recorde mundial, isso é uma coisa, não é um recorde mundial, mas é um dos maiores índices mundiais isso. Enquanto que quando a população começou a se armar mais, esse número de violência, de assassinato caiu. Então é muito simples essa conta pra mim. E outro dia até foi engraçado que eu peguei um tweet do Reinaldo Azevedo, se não me engano, e a retórica da esquerda é sempre a mesma, né? Não foi um tweet, na verdade, foi um comentário no UOL que o Reinaldo fez, e ele falou o seguinte... A população está mais armada sim, mas o fato... Perdão, ele falou, o número de homicídio caiu sim, mas o fato é que a população está mais armada. Olha que absurdo isso que ele fala, né? Como se fosse uma coisa ruim. Então é a retórica que eles colocam para convencer a gente de que eles estão... É a mesma frase que quem defende poderia usar também. Exato. O número caiu porque a população... Exatamente. Não, básico, você usa a mesma fala para tudo, né? A mesma fala usada para os dois lados. Daniela, eu sinceramente, quando você conversa assim com o pessoal CAC e tal, eles falam que houve uma flexibilização, é óbvio, mas no máximo a gente pode chamar de flexibilização. Perfeito. Não estamos no Texas, não tem pessoas andando com arma mostrando para todo mundo. Hoje, se o bandido vai assaltar, ele não tem uma certeza de que aquele ambiente tem uma pessoa armada, a preocupação dele ainda é se você é policial. Sim. Então, assim, não existe um certo exagero por parte do pessoal de esquerda? Olha, Negão, eu ia falar exatamente isso, porque quando se coloca esse tema à mesa, parece que qualquer pessoa vai chegar ali na esquina, comprar uma arma e sair ali tranquilamente. Não, existem critérios que são critérios rígidos, ainda que tenha ocorrido alguma flexibilização, são critérios rígidos, não é? Então, neste momento, eu não sou a favor da gente falar na questão do desarmamento total, livre, enfim, como querem colocar. Até porque eu acho que existem outras discussões antes para a gente tratar com relação à segurança pública. Um cidadão que passou por todo o procedimento de conseguir uma arma, ele deve estar habilitado, tanto psicologicamente e também sabe quais são as medidas em que se deve utilizar aquela arma. Você já viu, desculpa interromper, você já viu como é que é um teste psicológico, psiquiátrico para tirar arma? Olha, qualquer psicopata passa, tá? Só para avisar vocês. Isso não é... esse teste psicológico não presume responsabilidade, não presume nada. Então não é mais fácil liberar e deixar qualquer pessoa que queira defender a sua vida e a sua família ter acesso a armas do que fazer essa série de trâmitezinhos burocráticos só para alimentar, para inflar uma discussão que não deveria ser uma discussão, porque deveria liberar totalmente? Olha, nesse momento eu acho que esse não é o ponto. Nós ainda precisamos falar de políticas públicas relacionadas à segurança, e não tentar flexibilizar ainda mais o acesso às armas. Nós vamos voltar
para as questões que devem ser debatidas, as questões relacionadas à segurança pública, à violência, não é? Como é que se vai tratar dessas questões? Nós vamos ter propostas quando, não é, para tratar efetivamente dessas questões de segurança pública, não é, da questão dos policiais aqui no Brasil, não é, que devem, não é, que ganham mal, que deveriam ser mais valorizados, que deveria ter a sua carreira também mais fortalecida, não é? Isso a gente precisa tratar e precisa debater. Então, acho que tem passos anteriores até a gente chegar nesse ponto. Tá tudo junto, não dá pra gente separar essas coisas. O armamento, ele faz parte... Mas se tá tudo junto, a gente não trata de nada. Faz parte... Não, mas é uma pauta importante. É importantíssimo a gente falar sobre armamento, sim, porque isso aí faz parte das nossas liberdades individuais mais básicas, que é o direito à vida, é o direito à proteção da nossa vida, da nossa família e da propriedade privada. A gente entra em liberalização das drogas. Não, a gente tá falando de segurança pública. Você mesmo... Entre outras coisas, o armamento, além de ser uma liberdade individual... Não entende nada lá em casa. Olha a dona Juliette, olha a dona Juliette aí. Eu coloquei o armamento na pauta das liberdades individuais, né? Vamos colocar ele também na segurança pública, que é o que você está falando, que antecede a questão do armamento. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. É impossível você falar de segurança pública sem falar de armamento. Se você tem hoje no interior pessoas que hoje que conseguem proteger sua propriedade privada, os seus terrenos, as suas fazendas, seus sítios, as suas plantações do MST e desses grupos que invadem as terras, é porque eles estão armados. Então, hoje, inclusive, o Bolsonaro, né, suscitando esse debate, ele fez com que as pessoas tivessem mais coragem de se defender. Essas invasões caíram drasticamente logo depois que ele entrou. Isso, eu até lembro de ter visto o número. Em 6 meses de governo Bolsonaro, as invasões do MST caíram para 3 ou coisa desse tipo no Brasil inteiro. Então, assim, é um número muito baixo. Então, faz parte, sim, do debate da segurança pública a gente falar do direito que todo ser humano tem, deveria ter de ter uma arma e se defender. Pietra, pela primeira vez eu vou ter que discordar com você, ainda proteger o MST, ó. Tá difícil, né? Falta pouco para eu usar o boné da Pietra. Eu acredito que a questão das invasões não diminuiu porque o pessoal tá andando... Lógico. Mas é a retórica. Lógico, você pensar que pode ter arma lá. Tem o cara que vai invadir na pegada de entrar com arma e tal, e agora vai pensar 2 vezes. Isso eu não vou negar. Eu acredito que essa diminuição de invasões do MST está muito mais ligada ao fato dos títulos de posse e ao fato do próprio governo não passar a mão na cabeça. Porque antigamente era isso. O governo, você invadia. O próprio Lula falou isso na sabatina, se eu não me engano, dele, em que ele diz assim: teve uma hora que eu achei que o MST estava em conluio com os fazendeiros. Porque invadia, aí pagava aquela propriedade. Invadia e pagava a propriedade. Eu acho que a invasão diminuiu mais por causa disso. Porque o Bolsonaro falou, beleza, tu vai invadir, não vou pagar nada. Certo? Vou passar agora, tá vendo, Rico? Tava na expectativa. Defendi o MST, hein? Você viu? Falta pouco pra calma, que eu vou chegar lá. Falta pouco. Tem Leonardo, o negócio é o seguinte. Na época do Lula, na época da Dilma, já tinha clube de tiro. Já tinha pessoas que estavam também como colecionadores. O Bolsonaro flexibiliza. Eu gosto dessa palavra flexibilizar, porque flexibilizar é o seguinte: isso aqui é fechado. Ó. Isso aqui tá fechado, minha mão tá fechada. Agora tá flexibilizado. Abri só um pouquinho. Sim. Isso é flexibilizar. Ele não abriu. Eu não posso chegar agora lá. Hoje eu não consigo ter uma arma da mesma forma que eu consigo ter um carro. Eu não consigo tirar um porte de arma da mesma... Aliás, eu não consigo nem tirar o porte, é mais difícil ainda. Eu não consigo ser CAC da mesma forma que eu consigo tirar carta. Então, não existe um pouco de exagero nessa história e não acaba um pouco levando para uns extremos, ao invés de falar assim, cara, quanto está ganhando um policial militar hoje em São Paulo? O estado mais rico do Brasil. Ele ganha uma miséria. Ele ganha uma miséria, ele tem que trabalhar 12 por 24, ele tem que trabalhar todo dia... às vezes ele nem vai patrulhar certas áreas, às vezes ele nem vai pegar o mala, porque se pegar é capaz de chegar e tomar uma comida do delegado, porque vai falar que era muito pouco aquilo. Tem um monte de coisas que eu acho que... Eu concordo até com a Daniela. A gente não deveria estar debatendo outras coisas mais importantes na frente disso? Não, com certeza, Negão. Mas essa questão, essa pauta da segurança pública é extremamente complexa. Porque se não fosse se liberar o porte e a posse de armas de fogo fosse tão bom assim, Bolsonaro não seria roubado, armado no Rio de Janeiro e o bandido levou a arma dele, né? Então é a prova viva. Isso é um péssimo exemplo. Isso é a prova viva. Mas vamos lá. Não, isso é a prova viva. Mas não, vamos levar agora. Deixa pra ele, Pedro. Tá com o Leonardo. Porque agora eu vou trazer números, vou trazer dados, porque é isso que interessa. Vamos lá.
existe uma falsa sensação de redução da violência. Muito disso está ligado à violência doméstica, ponto 1, e por arma branca, ponto 2. Os homicídios por arma de fogo no Brasil, de 2020 a 2021, governo Bolsonaro, aumentou em 24%. Isso mesmo. Os homicídios por arma de fogo no Brasil, em um ano após a medida, aumentou em 24%. Ou seja, isso é um dado simbólico e um dado muito evidente de que o porte e a posse flexibilizado de armas de fogo piora e muito a violência. Mas, Leonardo, nesses números entra o cara que te assaltou e te sentou o dedo. E aí? Mas aí a gente está falando suposições. Então o certo número desse é muito alarmante. O certo 24%. Não seria você dar esse dado. O certo não seria você dar esse dado. Não estou dizendo que o seu dado está errado. Números. Sim. Seu dado em casa está errado. Mas tipo, eu não aguentei. Eu tinha que fazer essa piada idiota. Mas é um número. Isso foi mais forte do que eu. Não tem problema. Foi mais forte do que eu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o seu dado não deveria vir em conjunto com quantos desses 24% que você aumentou estão relacionados aos CACs. Porque hoje é isso. Hoje a gente só pode falar assim, ó, o Bolsonaro tem, sei lá, culpa, vamos dizer assim, vamos colocar nas costas do Bolsonaro só o que está relacionado a CACs. Apesar de que se a gente vai pegar o cara que está com arma ilegal também, tem que pôr nas costas dele, porque se entrou, tá errado com a segurança. Mas, tipo assim, quando a gente vai sempre falar do Bolsonaro, a gente está esquecendo da arma que entrou pela Amazônia, da arma que entrou pela fronteira, da arma que entrou pelo mar, da arma que veio do Paraguai, da arma, entendeu? E a gente acaba colocando nessa conta só a arma que veio do CAC, porque o certo é demonizar o Bolsonaro em cima do CAC. Eu vou ter que defender o Léo nisso. Posso interromper? Não, desculpa, por favor. Para defender, pode defender. Porque, se você tem... antes do advento do governo Bolsonaro, sei lá qual é o marcador, mas você tinha essas mesmas coisas de arma que chegou pelo mar, arma que chegou ilegal, tudo mais. Bom, se você teve um aumento X, evidentemente deve ser levando em conta primordialmente o número de armas que foram acessadas através da flexibilização do porte de armas. Aí eu concordo com o Léo nesse ponto. Ô, Léo, antes de você concluir, eu preciso... A hora agora são 2h31 da tarde. Vai lá, Léo. Não, mas eu ia falar justamente, o Cris me interrompeu para falar justamente o que eu ia falar. Essas armas ilegais sempre existiram. Agora, não é coincidência que no ano exato da flexibilização tenha aumentado em 25%, 24% o número de mortes por armas de fogo. Mas o que a gente faz com os homicídios que diminuíram? Porque esse é o argumento também. Não, mas os homicídios que diminuíram foram em relação à violência doméstica, foram em relação à violência doméstica e armas brancas. Isso é um dado, isso é um número verídico. Que número? Tá onde, Leonardo, esse número? Você dá um Google que você vai encontrar. Google, de novo Google, Porque você vai encontrar em diversos sites, você vai encontrar, irmão. você vai dá um encontrar, Google que você acha. você vai encontrar, não é assim, você tem que ir na fonte dos dados. Não me adianta vir com notícia da BBC. Segura, Léo conclui e Pietra continua. O instituto, todos os institutos, suas pesquisas, óbvio que eu não tenho de cabeça. Por favor, me diz que esse instituto não é o Sou da Paz. Você precisa pesquisar, né? Você precisa pesquisar. E você que está de casa, especialmente, pode pesquisar isso. Aumentou em quase 25% o número de mortes por arma de fogo depois da flexibilização. Valeu, isso é um dado Léo. evidente. Léo, Pietra. Vamos lá. Meu recado também é para você que está em casa. É o seguinte, nunca confiem em pessoas que dão estatísticas só falando da porcentagem, porque essa porcentagem é usada para criar retóricas. Não é porque esse número subiu em relação à porcentagem que ele, de fato, em números subiu. Isso acontece nos casos de violência doméstica e acontece também nesses casos de armas. A Tabata do Amaral postou esses dados, inclusive, um tempo atrás, que eu fui atrás. E é o seguinte... O nosso número de homicídios caiu de 60 e tantos para 40 mil. Quando você fala que o número de mortes por arma de fogo aumentou porcentualmente, não significa que o número tenha aumentado. Vocês entendem? Já que caiu drasticamente o número de mortes, se você corrigir isso para números, talvez ele seja igual ou maior ou menor. Enfim, mas quando você ouve só a esquerda falando da porcentagem, nunca confia. Sempre vai atrás e tenta traduzir esses números, porque é sempre uma besteira que vem atrás. O Negão, só para... Pode ir. 10 segundos, só para, inclusive... poder aqui me retratar, porque eu não disse de onde veio. Você tem razão, Pedro. Eu vou dizer de onde veio esses números. Veio do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, sob o governo Bolsonaro. Eu quero número, não quero porcentagem. Você quer os números? Tá bom, vamos pegar os números também. Em 2020... Pode ir, o número... agora eu também quero saber. Vamos lá. Em 2020, o número por armas de fogo de homicídio
foi de 3.118. É contra, em 2021, 3.878, o que equivale a um aumento percentual de 24%. Tá tirando tem o registro do CAC, essas tá tirando armas? de um portal Não, mas de aí você quer me notícias, perguntar. a gente tem Eu tô que dando ver uma direto. série de informações. Acabei de Eu tô ver te a dando uma notícia. série de informações. Calma aí, senão a dona Juliette não consegue entender. O Ministério, Calma aí. esses dados, Os seus 10 segundos já passou esses dados faz tempo. são do Ministério da Saúde, Tá, e sob como é o que governo você Bolsonaro. correlaciona eles com a flexibilização das armas? Mas Como é isso que é você correlaciona? evidente, pô, é Como é coincidência. evidente? O crime organizado não tem arma registrada, Mas Leonardo. crime organizado sempre existiu. É coincidência que no mesmo instante em que Não, mas houve você não está comparando, você está comparando teve os 2020 com encerra. 2021, você não está comparando Encerra. com o governo PT e Pietra, Dilma. 10 segundos. Nem Lula. Vamos pegar esses números relacionados ao governo Dilma, naqueles anos que a gente tinha 67 mil mortes por ano, 65 mil mortes. Vamos pegar e vamos comparar com esses números. Nem se Não empolgue, vamos falar de 2020, quando a gente estava no meio de uma pandemia, e 2021. Pietra. Estamos falando de 2 anos seguidos do mesmo governo. Vamos comparar com o governo PT, que é esse o nosso interesse Sempre o aqui. PT. E o PT? Caraca! Bom. É óbvio. Porque nos últimos 4 anos a moral é a mesma. Pietro, eu preciso rodar a pauta. Eu acho que esse assunto do armamento, na minha opinião, a gente deveria pensar um pouco mais na segurança pública e pensar no seguinte: você tem o direito de defender a sua casa. O grande problema hoje está na rua. Eu acho que deveriam ser aumentadas as leis. Isso deveria ser mais preocupante para os nossos governantes do que, por exemplo, querer colocar entraves para a pessoa poder ter a sua arma. Se você aumenta a lei do tipo assim, ó, se você sacou sua arma e não teve motivo, tanto. E já vai pegar a cadeia de tanto. Você atirou? Tanto. Você matou? Tem agravante. Aí a gente já nem teria esse tipo de discussão. Mas você já parou para pensar em casa que para os políticos essa discussão da Pietra com o Leonardo é tudo que eles querem?